tarde. Regressamos com esta rubrica que tenta visitar os tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II e que justificaram precisamente a sua convocação. Connosco para nos ajudar neste itinerário de pesquisa contamos com o professor José Eduardo Borges de Pinho, docente da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Podemos dizer que nestes tempos que antecederam a convocação do Concílio encontramos uma Igreja demasiado comprometida com o Estado, demasiado encaixada também, ou acomodada ao poder temporal de algumas situações até de privilégio ou de entendimento que beneficiava nessa altura e que isso depois condicionava também uma série de questões que não evoluíram em função dessa mesma situação, o caso da liberdade religiosa e outras situações que reclamavam então mudança. Se nos referirmos de forma particular ao contexto português, e é disso que estamos certamente a pensar, creio que sim, que há uma boa parte de verdade, apesar de haver tensões várias, nomeadamente relacionadas, por exemplo, com o problema colonial, que é logo também à volta do 61. Apesar de haver tensões várias, de facto havia um entendimento da Igreja global no sentido de uma relação próxima com o Estado e uma situação de um certo favorecimento global, um favorecimento que se justificava por uma, digamos, predominância social de representatividade da própria Igreja Católica, mas que de facto, já no próprio pensamento da Igreja Católica de então, não correspondia totalmente àquilo que é o modo de a Igreja colocar as questões da sua presença da sociedade e do respeito pelos direitos dos outros, pelas suas convicções, etc. Aqui a Igreja Católica aqui percorreu um longo caminho, mas um caminho também muito decisivo, por isso uma das rupturas fundamentais, ou a ruptura fundamental que aconteceu na sequência do Concílio, tem que ver precisamente com a questão ecuménica e com a questão da liberdade religiosa, que não se pode separar também da questão ecuménica. A Igreja fez um longo caminho do Estado católico, em ideal, que era a posição de Leão XIII, que já significava algum avanço em relação à matéria anterior, para um reconhecimento progressivo de que o Estado não teria necessariamente que ser católico, como mal menor admitia-se, portanto, uma outra situação, mas avançou-se. Aqui a experiência da Segunda Grande Guerra, sobretudo, foi uma experiência determinante e do que a precedeu, e foi sem dúvida determinante no sentido de perceber a importância do Estado de Direito e a importância de princípios de ordem democrática. Por isso, quando o Papa João XXIII chega ao exercício do Ministério de Pedro, há já uma mentalidade bastante diferente que tinha sido moldada, em grande parte, pelo pensamento do Papa Pio XII, a defesa do Estado de Direito, que é um elemento fundamental também de percepção de como as coisas devem funcionar a nível social e de como a própria Igreja se deve situar. Em termos de liberdade religiosa, de facto, a Igreja teve dificuldades. Eu recordo que, em 1948, na Assembleia Geral do Conselho Ecuménico das Igrejas em Amsterdão, foi precisamente formulada uma declaração sobre a liberdade religiosa, com os princípios fundamentais, e essa declaração interpelou o mundo católico, e eu recordo de ter lido autores que, na altura, colocavam precisamente, ainda antes dos problemas da unidade da Igreja, colocavam o problema do relacionamento entre cristãos com base nesta questão decisiva, o reconhecimento ou não da liberdade religiosa. E, portanto, o concílio aqui, em grande parte, por mérito, sem dúvida, da reflexão que veio do setor ecuménico e por mérito da reflexão que veio do episcopado norte-americano, que vai perceber a importância fundamental que tem uma declaração como aquela da liberdade religiosa. Importância fundamental em si mesma, porque enquanto se pensava em antes, assim, teoricamente,
a verdade tem todos os direitos, o erro não tem direitos, portanto era um princípio teórico que formulava um certo modo de proceder. Agora percebe-se que, claramente, que não é a verdade que tem direitos, é a pessoa, na sua dignidade humana, que tem direitos e a obrigação de buscar a verdade. Pode não chegar lá, mas o Concílio aí é lapidar. O modo de buscar a verdade tem de ser de acordo com a dignidade da pessoa humana. Portanto, não se pode violentar a consciência humana sob o pretexto de que ela está no erro. Ela tem de fazer um caminho em busca da verdade. Mas neste mesmo momento, a liberdade religiosa, ao afirmar, portanto, que não há, que o Estado e a sociedade não podem coagir ninguém em matéria de liberdade religiosa, coagir, quer no sentido de acreditar, quer no sentido de não acreditar, está a afirmar um princípio que é básico de todo o ordenamento da sociedade. E a partir desse momento se percebe também que o modo de relacionamento da Igreja com o Estado passa a ser diferente. Quer dizer, toda a mentalidade anterior ao Concílio e que vigorou ainda depois, e às vezes ainda se vê alguns resquícios disso, é um bocado esta ideia de que o Estado está de um lado e a Igreja está do outro. Fala-se da sociedade, obviamente, mas a percepção que a liberdade religiosa, como um dos direitos e o núcleo dos direitos humanos fundamentais implica, é sem dúvida que a Igreja, em termos individuais e como cristãos e em termos comunitários, que a Igreja tem o direito de viver e se afirmar na sociedade como uma comunidade, entre outras, que naturalmente se relaciona com o Estado, que coopera com o Estado, porque o bem comum é algo que diz respeito ao Estado e também diz respeito à missão da Igreja e dos seus cristãos, mas o decisivo passa aqui é que não há, a partir de agora, simplesmente essa ligação direta. Pode haver acordos, pode vir a entender-se que a concordata é uma forma adequada para, como se entendeu e se entende em Portugal, para regular o relacionamento da Igreja com o Estado nesta sociedade concreta, mas, de facto, a base da afirmação daquilo que a Igreja pode e deve fazer dos seus direitos tem que ver com este princípio da liberdade religiosa. Isto tinha consequências muito concretas ao nível da vida prática. Eu recordo-me a questão das capelanias, a questão da presença do ensino religioso nas escolas, que a Igreja, sem abrir mão teve que começar a partilhar espaço com, não é? E este foi um caminho que se começou, que se fez e que ainda o ano passado, há 2 anos, nós estávamos a ter novidades em relação a isto também, de uma reestruturação e das capelanias hospitalares. Portanto, é um trabalho que ainda vem sendo feito hoje, a 50 anos depois do Concílio. Sem dúvida, porque na altura significou uma enorme transformação de mentalidades. E isso é um dado indiscutível. E, de facto, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa, há 4 ou 5 documentos de concílios que são chave. A Declaração é um dos documentos fundamentais, embora não seja o maior, nem seja sequer uma Constituição dogmática, mas coloca um problema nevrálgico. Simplesmente esta mudança de mentalidade e todas as consequências que isto tem supõe, digamos, um longo processo também de aprendizagem, que não se faz de um momento para o outro. É evidente que esse processo de aprendizagem, também temos de o reconhecer, às vezes é mais complexo por 2 razões. É que, de facto, muitas das comunidades eclesiais que foram vítimas de alguma repressão no período, nomeadamente anterior ao 25 de Abril, têm as suas marcas e nem sempre o diálogo e a percepção da realidade é também assim tão isenta e tão neutra como poderia ser. Portanto, têm as suas marcas e as marcas permanecem com feridas. Por outro lado, também não podemos esquecer que há aqui um problema que nos tem levado a um certo debate e vai continuar a debater, é que há o entendimento da liberdade religiosa por parte do Estado é muitas vezes um entendimento negativo, meramente negativo e por vezes até laicista, no sentido de dizer, sim senhor, liberdade religiosa é cada um ter a sua convicção e fazer o que quiser e isto é tudo igual. O Estado não tem que decidir o que é verdade, nem tem que se meter nisso.
Mas o Estado tem que se preocupar com o bem da sociedade, com o bem público e com as condições para que os seus cidadãos, encontrem um modo de viver de acordo com as suas convicções, sejam elas católicas ou não católicas. Eu dou um exemplo para mostrar um bocadinho o que quero dizer. É evidente que o Estado não tem que defender a aula, já que falou nesse assunto, a disciplina de educação moral e religiosa católica. Pois claro que não tem, mas o Estado tem que se preocupar, e muito menos, portanto, só católica, mas o Estado tem que se preocupar com a formação ética e cívica dos seus cidadãos. E tem que se perguntar pelos valores que estamos a construir ou não estamos a construir, por aquilo que estamos a dar ou não estamos a dar às gerações futuras. E esse é um problema de um Estado que se preocupa com a sociedade e que quer o bem comum. Isto para dizer o quê? Que, por exemplo, uma hipótese de solução deste género, que, por exemplo, que houvesse educação moral e religiosa católica e de outras confissões, e em alternativa, para quem não quisesse, um espaço no mesmo horário de formação ética, mas de facto com condições, digamos, a colocar os problemas que nós hoje colocamos no mundo em transformação, eu penso que isso é uma questão que respeitaria a liberdade de consciência, respeitaria a liberdade religiosa e seria uma forma de o Estado cumprir de forma mais adequada à sua missão. Muito bem, muito obrigado, professor Eduardo Borges Pinho, por nos ter ajudado a descobrir melhor e assim também compreender o alcance e a riqueza do Concílio Vaticano II. Foi então esta rubrica que voltará à sua companhia de hoje a 8 dias.